live de hoje, a aula de hoje vai ser sobre a sensualidade e os 5 sentidos. Gente, toda vez que eu vou falar sobre isso eu fico um pouco agitada, mas eu vou dar uma respirada aqui para me acalmar, para a gente conseguir conversar e vocês entenderem o que os 5 sentidos têm a ver com a sensualidade. Quem me acompanha aqui há mais tempo, eu já sabe, assim, ou já me ouviu falar, que eu falo muito sobre a sensualidade nos pequenos detalhes, né? Então vamos pensar o que são os nossos 5 sentidos: a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar. O que eles têm a ver com a nossa sensualidade? Tem tudo a ver. Eu vou começar falando sobre os que são mais, que precisam de elementos externos. Por exemplo, o paladar. Né? O que o paladar tem a ver com a sensualidade? Também já ouviu se falar sobre alimentos afrodisíacos, né? Alimentos, bebidas que tu começa a tomar, que tu pode tomar para apimentar uma noite, coisa. Então são alguns elementos externos que tu pode ajudar a aumentar a tua libido. Isso naturalmente tu vai se tornando uma pessoa mais sensual, uma mulher mais sensual. Mas tem uma coisa bem interessante. Eu gosto de contar histórias, né? Eu adoro contar histórias. Em 2013, eu comecei por um processo de reeducação alimentar. E nesse processo, um dos fatores que eu comecei a pensar em reeducar a minha alimentação foi a minha falta de libido. Em 2013, eu tinha 20 e pouquinhos anos. Aí uma mulher com 20 e poucos anos deveria estar subindo pelas paredes e eu não estava. E eu descobri que era o fato de eu me alimentar muito mal. Consequentemente, um dos fatores que estava acabando com o meu desejo sexual, acabando com a minha libido, consequentemente acabando com a minha autoestima, porque eu era uma pessoa muito mal-humorada, eu era uma pessoa que não tinha vontade de fazer as coisas, procrastinadora, e tinha muito a ver com a alimentação. Então o paladar, sim, ele tem a ver com a nossa melhora da autoestima e, consequentemente, a nossa sensualidade. Um outro fator que a gente também pode usar bastante e pensar sobre isso é a audição. O que a audição tem a ver com a forma da gente se ver ou se sentir sensual? Bom, se eu colocar uma música, né, que seja mais sensual, naturalmente o teu cérebro vai criar alguns, como é que chama? Algumas sinapses, né, lá no cérebro, que vão fazer com que aquilo instigue um desejo, instigue um prazer diferente. Então eu estou ouvindo algo que me faça ter desejo. E essa vontade, esse desejo nos torna mais atraentes quando a gente consegue colocar isso para fora. Por exemplo, gatilhos, isso, Liane, muito obrigada, esses gatilhos. Mas não era isso, era mais das sinapses eletrônicas e coisas, mas tem um nome específico que agora me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Então, por exemplo, quando a gente escuta, vai dizer que nunca aconteceu contigo, tu escutar um homem falando com uma voz mais grossa, uma voz mais sensual, vai dizer que assim, ó, tu não precisa ver a pessoa, mas tu escutar aquela voz, já imagina uma pessoa extremamente sedutora. Então, por que não a gente usar o tom de voz quando a gente quer ser uma pessoa sedutora, uma mulher sedutora? Por que não usar o tom de voz para transmitir essa sensualidade, né? Então, um áudio falando diferente, um vídeo que apareça a sua boca com um tom de voz mais tranquilo, mais sensual, mais pausado. Então, tudo isso remete à sensualidade. Outro fator, outro sentido é o olfato. Eu, por exemplo, hoje, para nossa aula, eu coloquei lá, tenho ali um difusorzinho, que eu coloquei um cheirinho que para mim, assim, ó, me acalma e me deixa pronta pra gente fazer a prática de hoje. Então, assim, o cheiro. Teve uma outra vez, eu sou cheia de histórias, uma outra vez que eu contei até em alguns stories, eu tenho uma moto e eu ando por aí pra lá e pra cá de moto, né? E eu lembro que eu passei, estavam carros todos, tipo um congestionamento, e eu fui pelo meio, né?
Fui lá pelo meio e eu passando devagarinho entre os carros e eu senti um perfume tão gostoso que eu cheguei a me perder. Eu senti aquele cheiro e eu fiquei, meu Deus, já imaginei uma pessoa extremamente sedutora. Então, o cheiro faz também com que a gente aguce um sentido que remete à sensualidade, né? Naturalmente, todas essas coisas ligadas vão te tornar mais sensual, mais sedutora, mais atraente, né? Então, isso tudo também tem a ver com o nosso autocuidado. Se alimentar bem, né? Respirar, falar com propriedade, nos perfumarmos, né? Passar creme no corpo e tudo mais. Pensando em passar creme no corpo, vem o quarto sentido, que é o tato, que é uma das atividades que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer hoje duas atividades, duas dinâmicas com dois sentidos. O tato, que é o toque, e a visão, que a gente vai treinar o nosso olhar. Eu muito escuto que eu gostaria de ser sensual, mas eu não sei fazer caras e bocas. Eu não sou uma pessoa sensual, eu não sei fazer cara de sensual. Gente, não tem cara de sensual. Não existe cara de sensual. Tudo começa pela nossa mente. Então, o exercício de hoje, a gente vai mentalizar algo e a nossa expressão vai ser natural. E eu espero que tu faça aí comigo. Falando do tato, né? O toque. É tão bonito quando assim a gente consegue ter um tempo pra gente, né? Recém tomei banho, lavei meu cabelo, fiz uma hidratação, coisa e fui lá passar meu creme. Por que a gente não tem esse tempo de passar o creme no corpo devagar? Por que esse toque não pode se tornar uma parte de uma dança? Por que quando eu vou passar o creme eu tenho que passar assim? Eu não posso passar com energia? Por que eu não posso sentir o meu corpo? Por que eu não posso me tocar? Eu posso, eu devo. A sensualidade também está no toque. Isso tudo a gente remete para a nossa dança, para o nosso chair dance. Ele é muito mais do que só uma coreografia em cima de uma cadeira. Sentar, levantar, colocar uma perna e fazer uma pose. É muito mais do que isso. Então, como ritual para a gente se alinhar, antes da gente começar a nossa dinâmica, e eu também aterrissar, porque eu fico muito agitada com as dinâmicas das aulas, ok? A gente vai fazer aquelas 10 respirações. Inspirando fundo pelo nariz, soltando pela boca. Hoje eu trouxe uma musiquinha pra gente usar, uma musiquinha relaxante, pra gente fazer a respiração. Então, onde tu estiver assistindo essa live, tu solta o teu celular em algum lugar que fique na tua frente e tu vai fazer essa respiração junto comigo pra te conectar, esquecer todas as coisas que estão acontecendo lá fora, te concentrar para fazer as duas dinâmicas. Mas eu tô com filho, tô com marido. Te tranca no quarto, vai no banheiro, manda eles pra sala, enfim. Dá teu jeito e faz a dinâmica aqui comigo. Não deixa para fazer amanhã, porque amanhã, não, quem sabe faz amanhã. Amanhã tu não vai ter resultado, né? Tem que fazer agora, não procrastina. Então vai lá, senta de forma confortável, onde tu tiver. Se não tiver onde sentar, senta no chão, se escora na parede, tanto faz, ok? Vai relaxar os braços. Vou deixar uma musiquinha só de fundo para relaxar, tá? Relaxa os braços, fecha os olhos e vai inspirar fundo e soltar o ar. Vamos fazer 5 vezes, tá? Então, inspira. 1. 2. 3, 4, 5. Mais calmas, mais concentradas. Vamos imaginar
que a gente tá com creme lá na nossa mão, um creme bem cheiroso, bem gostoso, uma delícia, aquele creme que eu passo quando eu quero conquistar alguém, quando eu quero me sentir mais gostosa, sabe? Aquele creme bem cheiroso. E aí tu vai passar devagarinho lá da mão e vai trazendo lá até o ombro, ó. Vai passando, vai passando, vai passando e volta. E traz a outra, ó. Vem com a mão, vai passando, vai passando e volta. Tá até difícil de passar porque eu tô gerando uma energia em mim. Eu não tô simplesmente passando a mão. Eu tô gerando uma conexão, um toque. Então coloca energia nessa mão e passa esse creme. Faz de conta que tá passando creme no corpo. Em todo o corpo, passa. Passa lá na perna. Vai puxando lá na lateral, vem subindo lá pelo pescoço, explora, a mão vai lá no cabelo, curte esse momento de te cuidar, de te amar, de fazer um carinho. Passa a mão no teu rosto. Com energia, passa a mão como se realmente estivesse passando um creme no corpo. Te toca, te permite. Teu corpo. Tu pode, tu deve tocar ele. Muda a posição que tu tá sentado. Se tu estiver em cima da cama, no sofá, se estiver na cadeira, muda a posição. E abre essa energia. Pega lá, espreguiça. Traz uma mão na outra. Devagarinho, vai voltando. Ai, gostosas, eu ficaria 10 minutos da música, essa música relaxante, fazendo esse exercício de toque, de carinho, de autocuidado. Quando a gente vai montar uma coreografia de chair dance, quando a gente vai pensar em fazer algo mais sensual, tem sempre alguns movimentos que a gente acaba se tocando, ou que seja passando a mão no cabelo, ou que seja passando a mão na cadeira, ou que seja, se a pessoa estiver sentada, estiver dançando, fazendo um lap dance, passando a mão na pessoa. E tem uma diferença muito grande de quando a gente faz esse toque com energia, com vontade, e quando a gente faz esse toque com medo. Então, se eu não faço esse exercício em mim, com vontade, com energia, que eu me sinto, que eu me arrepio fazendo esse exercício, como é que eu vou passar essa energia para outra pessoa? Como é que eu vou passar essa energia se eu quiser demonstrar isso para alguém? Como é que eu vou passar essa energia, colocar essa energia para fora se eu não consigo me tocar? Então, o primeiro ponto é tu fazer esse exercício de auto-amor, autocuidado.
autotoque. Então, se eu for passar a mão no cabelo, por exemplo, quem me vê fazendo as coreografias, eu não passo uma mão no cabelo assim, superficial. Não, eu termino a coreografia descabelada. Eu passo a mão no cabelo. Eu passo a mão no meu corpo. Tu que tá vendo, tá sentindo a minha energia vindo. Isso tem a ver com a minha vontade, com eu me permitir, com eu conseguir me tocar. Eu não tenho medo, é meu corpo. E isso faz com que naturalmente eu seja mais sedutora. Então, independe da minha roupa, se eu tiver de pijama e eu tô fazendo esse movimento no meio da minha coreografia, dançando com uma música que eu amo, vai ser lindo, vai ser sedutor, vai ser sensual. Então, tem tudo a ver esse sentido, o tato, com a nossa sensualidade, ok? E aí a gente pode explorar muitos movimentos. Explorar, não pensar em, mas ela fez assim, eu vou fazer assim. Mas ela fez assim, eu vou fazer assim. Não, brinca com o teu jeito. Explora o teu jeito de fazer o movimento, né? A gente tá pensando demais, não é para pensar, é para colocar uma música que tu ama e passar a mão por todo o teu corpo, passa a mão no teu corpo. Se estiver deitada na cama, passa na cama, deita, rola, experimenta. Sim, se tu estiver no sofá, se tu estiver na cadeira, pega todos os ladinhos da cadeira, sente. É isso. Sim? Ok? Beleza, eu espero que tu esteja fazendo esse exercício aí, tá? Porque essa é uma das dinâmicas que a gente pode fazer, que vai nos tornar mulheres mais autoconfiantes, naturalmente mais sensuais, sem pensar na caricatura de ter que estar vestindo uma fantasia, de ter que estar de maquiagem. Vocês podem ver que eu estou de cara lavada, recém saí do banho, realmente fiz uma hidratação no meu cabelo, passei meu creme, tirei o meu tempo, porque eu mereço e eu amo fazer isso comigo, e eu tô de cara lavada, eu não preciso de maquiagem para me sentir sensual. Óbvio que ajuda, óbvio que naturalmente, que assim, vai dar um up? Vai, mas a sensualidade está aqui dentro, nos pequenos detalhes. Por isso que eu quis trazer a aula de hoje dos 5 sentidos e a nossa sensualidade, ok? Segundo exercício que a gente vai fazer é a visão. Bom, o olhar. Ai, prof, mas eu não sei fazer cara de sensual. Gente, como é que é cara de sensual? Me fala. Como é que é cara de sensual? Cara de sensual é aquela cara, por exemplo, que eu tô com uma pimenta na mão, assim, mordendo a pimenta, ou um morango, sabe? Como é que é cara de sensual? Por que a gente rotula as coisas? Não tem cara de sensual, assim. Quando eu penso em alguma coisa que me dá desejo, a nossa expressão sai naturalmente. Quando eu penso em fazer a cara de sensual, é aí que o negócio não sai. Isso eu falo muito para as minhas alunas, assim, não pensa, deixa que o corpo vai naturalmente. Olha, saiu e sai. Sai mesmo. No início, quando eu comecei a trabalhar com chair dance, eu queria fazer umas fotos para divulgar o meu trabalho, né? Naquela época, 10 anos atrás, a gente não tinha rede social, né? Eu acho que tinha só Orkut naquela época, talvez, ou nem isso. E eu não era muito ligada nessas coisas, então eu fazia fotos para quê? Para colocar em revistas, de repente em jornais, fazer panfletos para divulgar e tudo mais. E quem disse que há 10 anos atrás eu conseguia fazer uma foto sensual, de expressão, assim? Eu pensava na cara de sensual. Como é que eu vou fazer? Eu queria fazer uma cara de sensual, mas como é que é uma cara de sensual? Aí o fotógrafo dizia pra mim, tá, mas relaxa a testa. Eu tenho mania de ficar com a testa assim, enrugada. Relaxa a testa, faz cara de sensual. Eu disse, gente, como é que é cara de sensual? E nesse ensaio fotográfico só saíram caras estranhas, debochadas. No início eu tinha vergonha, então eu pensava em fazer algo sensual e eu fazia caricato. Então eu tenho fotos assim, tipo, desse jeito. Eu tenho foto fazendo careta, eu tenho foto beijinho no ombro, mas isso não era sensual. Então esse ensaio todo eu fiz com caretas.
né? Eu acho que tem 2 fotos que se salvaram, que ficou um pouco mais sensual. E aí o momento que eu me senti mais confortável foi quando eu coloquei uma máscara. E aí eu me mascarei, eu me senti mais sensual, porque eu não pensei que estava aparecendo a minha expressão. Então é isso, eu não tenho que pensar em fazer a cara sensual. Eu tenho que pensar em coisas que me fazem ter desejo. E a minha expressão vai sair naturalmente. Uma forma de conseguir fazer isso é o seguinte. Normalmente eu traria para vocês músicas que remetem à sensualidade. Músicas de filmes, música do filme de 50 Tons de Cinza, músicas da Beyoncé, que são músicas sensuais. Mas essa rede social acaba fazendo a live cair. Então eu não trouxe uma música que remeta à sensualidade. Então a gente vai ter que usar um pouquinho mais da nossa criatividade e depois tu vai fazer esse exercício com uma música que tu ache que seja sensual, uma música que te remeta a desejo. Desejo mesmo, sexual, aquele desejo assim, ó, que eu escuto aquela música, já dá vontade de tirar a roupa, de sair correndo, pegar alguém. Essa música que tu vai escolher para fazer esse exercício, tá? Então tu vai fazer o seguinte, vai sentar. Provavelmente tu já tá sentada, né? Senta bem confortável aí, onde tu tiver. Vou sentar mais pra frente aqui. Esse exercício, vou te dizer que às vezes sai umas caras bem estranhas, tá? Eu adoro pagar mico aqui na rede social, tá? Então é o seguinte, eu vou deixar a música rolando pra gente ter uma música, né? E eu vou ficar pensando em coisas que me dão desejo, tá? Não precisa ser naturalmente uma pessoa. Tu não precisa pensar numa pessoa que esteja vontade de pegar. Pode ser, por exemplo, eu amo chocolate. Então se eu pensar em chocolate, me dá água na boca. Meu Deus, assim, ó. E aí eu paro naquele pensamento. E a cara, a sensualidade, vai vir na nossa expressão, sem a gente pensar muito, tá? Não é pra pensar em fazer caras e bocas, é pra pensar em algo que te dê tesão. Vamos fazer assim? Vamos pensar desse jeito? E aí, se tu tiver um espelhinho pra deixar na tua frente, tu vai deixar o espelho na tua frente. Se não tiver, tu vai fazer depois na frente do espelho ou deixa a câmera gravando depois que acabar essa live. Agora tu só vai fazer o exercício junto comigo, mas depois eu quero que tu se veja, tá? Ou deixa gravando e vê depois. Tu vai ver que com certeza muitas expressões sensuais vão sair desse exercício e tu nem sabia que conseguia fazer isso, sem pensar em cara de sensual. Então vamos lá, vamos se concentrar, vou deixar a musiquinha rolando pra gente ter uma música. Lembrando, depois quando tu fizer esse exercício sozinha, tu escolhe uma música que te dê desejo, que te dê tesão, aquela música que faz tu querer sair tirando a roupa, dançando pelo lado enlouquecida. Só que tu vai fazer esse exercício sentada, tu só vai trabalhar a tua expressão, ok? O teu rosto. Então vamos lá, musiquinha rolando, uma musiquinha que não vai cair a nossa live. Tu vai pensar em algo que te dê desejo, então lá, pensa. Pode ser uma pessoa, pode ser algo que tu queira muito, pode ser uma situação. Pensa em várias coisas que te dão desejo, assim. Com vontade, pensa com vontade. Imagina algo que tu gosta muito.
música tem 10 minutos também, então a gente poderia ficar aqui brincando, e essa é a ideia de ficar brincando e testando possibilidades. Entende que tudo começa lá na nossa mente? Às vezes a gente fica muito presa a, não, mas eu só vou ser sensual se eu colocar um salto alto, eu só vou ser sensual se eu tiver o cabelo comprido, eu só vou ser sensual se eu tiver o corpo perfeito. Não, a gente tem que primeiro pensar em como tu se sente bem. Bom, eu me sinto bem de pijama, beleza. E como é que eu posso ser sensual de pijama? Eu tô me sentindo bem. Primeiro ponto, acertei. Segundo ponto, bom, eu tô me achando linda, maravilhosa com o corpo que eu tô. Perfeito. Ah, eu consigo me tocar, eu tenho autocuidado, eu tenho autoamor, eu me cuido, eu passo creme, enfim, eu exploro meu corpo. É isso, a sensualidade está nos pequenos detalhes, não está na nossa máscara, não está na gente usar uma fantasia. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que ela fala assim, que a sensualidade ela é o aguçar da curiosidade de forma criativa. Então, o que isso quer dizer? Aqui a gente falou hoje sobre os 5 sentidos e a nossa sensualidade. Se tu pensar de forma criativa, como é que eu posso levar isso para o meu dia a dia? Como é que eu posso levar o jeito que eu tiro o cabelo do rosto, por exemplo, trabalhando? Precisa ser muito drástico, assim, tô sempre assim. Não! Por que eu não posso fazer esse tipo de coisa esperando o ônibus? Colocar esses pequenos detalhes. Então, não é o mostrar, não é a fantasia. Depois que tu botou a fantasia e tu colocou um personagem para dançar uma coreografia sensual, é o personagem, não é você, não é a tua essência, né? Então, vamos juntar as duas coisas, vamos juntar a visão e vamos juntar o tato, né? Vou deixar essa música mesmo pra gente fazer o exercício. Então, eu não consigo fazer só a expressão pensando que para quem entrou agora, a gente fez o exercício de pensar em coisas que me dão desejo, me dão vontade, me dão tesão, me aumenta a minha libido. E aí, naturalmente, a minha expressão facial vai ser sensual, sem eu pensar em fazer cara de sensual. Eu não consigo fazer, vocês perceberam que eu já começo aqui? Então tá tudo ligado. Tá tudo ligado. O meu toque com o meu olhar. Daqui a pouco já tô aqui, ó, já tô na cama. Isso eu podia estar de pijama. Eu não precisava, eu não preciso estar de maquiagem. Eu não preciso tirar a roupa pra isso, né? Não precisa necessariamente fazer uma coreografia. Não precisa necessariamente fazer um striptease, por exemplo. Entendeu? Então bora lá. Vamos fazer a última dinâmica pra gente finalizar a nossa aula de hoje. Respira fundo. Aí eu tirei o som, né? Aí não vai tocar. Pensa em algo que te dê desejo. Respira fundo. Usa o tato. Depois tu vai repetir esse exercício com músicas que tu gosta. Com músicas que te dão desejo.
aí, gostosas? Quem tava fazendo o exercício aqui comigo? Fala aí pra mim, se conseguiram fazer. O que sentiram durante o exercício? Eu sempre falo que eu acabo descabelada. E é isso, né? Nossos exercícios tem que terminar com energia, tem que terminar aumentando essa energia. Senão, se a gente não aumenta a nossa energia, a gente não vai se sentir melhor, a gente não vai aumentar a nossa autoestima, a gente não vai se sentir mais segura e naturalmente eu não vou ser uma mulher sedutora se eu não estiver segura de mim. E nada melhor do que a gente começar se cuidando mais, a gente começar se olhando diferente, a gente começar experimentando, né? Se permitindo. Então, assim, a dinâmica dos 5 sentidos hoje era justamente para vocês terem possibilidades, mesmo que tu nunca tenha dançado na vida. Eu tô fazendo um movimento que eu tô tocando no meu corpo, isso já é uma dança. Sim, é uma sensação incrível, Kelly, é uma sensação maravilhosa que a gente às vezes não pensa em fazer, né? A gente pensa que precisa da coreografia, daquela coisa marcada, e tem muito mais além do que só a coreografia. A coreografia lá é a última questão. Primeiro, a gente tem que se amar, se cuidar e tudo mais. E pensando sobre isso, eu vou fazer um workshop para quem não estiver inscrita semana que vem, entre os dias 22 e 26 de agosto. E essa é a aula de esquenta do nosso workshop. A gente já chegar semana que vem, assim, ó, tinindo, já pronta para aprender tudo como se tornar uma mulher com mais autoconfiança, com uma melhor autoestima e sim se tornar uma mulher mais sensual. É um evento 100% online, 100% gratuito e é só se inscrever, o link tá ali na minha bio. Te espero, amanhã tem live de novo, tem aula de novo e daqui a pouquinho essa aqui já vai estar salva para te fazer o exercício em casa, tá bom, gostosas? Um beijo, uma boa noite e até a próxima!